Olá, seguidores da Assistente Socializando. Eu sou a Vanessa, assistente social. Esse podcast faz parte de uma série de entrevistas com assistentes sociais autônomos e liberais. Hoje eu vou falar com a assistente social Juliana, que atua tanto como liberal como de forma autônoma. Tudo bem, Juliana? É um prazer enorme ter você aqui. Desde já, muito obrigada pela disponibilidade. E eu gostaria que você falasse o que você faz e de que forma você presta seus serviços. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, pessoal do canal, do podcast, do Assistente Socializando. Meu nome é Juliana, eu sou assistente social autônoma, também atuo como perita. Minha área de atuação, ultimamente, é a Delegacia Sindical dos Fiscais Tributários do Estado de Mato Grosso do Sul. Eu resido em Mato Grosso do Sul. É uma nova área de trabalho. Trabalho como assistente social autônoma, tenho MEI, CNPJ, emito nota fiscal. O meu estado de Mato Grosso do Sul tem 13 delegacias regionais sindicais. Nós somos em 3 assistentes sociais por enquanto. Estamos na fase de implantação de cada delegacia possuir uma assistente social nesse mesmo regime trabalhista de prestadora de serviço autônoma com MEI. Então, nós todas temos MEI, emitimos nota fiscal e é uma nova área de atuação, onde você não tem chefe, você não tem cobrança, você tem prazos a ser seguido e a ser cumpridos. Mas é diferente de quando você trabalha numa equipe multidisciplinar ou interdisciplinar. Como que funciona o seu trabalho como autônoma dentro da delegacia? E trabalho como autônoma dentro da delegacia, eu tenho um contrato de prestação de serviço com eles, o equivalente a 2 salários mínimos, mais as minhas despesas de transporte, porque eu tenho que fazer, às vezes, viagens. A minha região engloba 5 municípios. Três Lagoas, Aparecida, Boato, Selvíria, Paranaíba, Cacilândia. Na verdade, não são 5, são 7. E então, às vezes, eu tenho que me deslocar numa distância entre 100 e 300 quilômetros, dependendo da cidade, para fazer visita para esses aposentados. E não só os aposentados, né? Porque agora eu estou na fase de descobrir as pensionistas dos aposentados de fiscais que morreram já tem 10 anos, 20 anos e a gente não tem notícia das pensionistas porque o Estado vem pagando precatórias. Então nós temos que descobrir novamente essas pensionistas, porque quando o fiscal ele falece, todos os dados dele no sistema da Cefaz e da GEPREV desaparece. Ele morreu, ficou a pensionista e aí aqueles dados vai para arquivo morto. Então a gente não tem mais notícia daquela pessoa. E para receber essas precatórias, somos nós, as assistentes sociais, que fazemos os contatos, descobrimos aonde mora. As mídias sociais ajudam bastante, Facebook, Instagram. Já achei 3 pelo Facebook. E assim eu vou levando o trabalho da delegacia. Faço pesquisa de opinião, porque tem algumas delegacias que têm pilates, desconto em academias, é, terapias holísticas que eles estão entrando agora. Então, assim, é um público diferenciado, até pelo poder aquisitivo deles. Como você vê essa proposta de atuação? Qual é a sua análise diante dessa possibilidade que o assistente social tem de atuar como um profissional autônomo ou liberal? Eu acredito, Vanessa, que é uma nova perspectiva de trabalho, sim. É regulamentada, você paga o seu imposto, você não tem as garantias de um trabalho concursado, efetivo. Só que no meu caso, eu sou a minha chefe, né? Eu tenho uma coordenadora, que é a assistente social mais antiga da delegacia de Três Lagoas, fazem 3 anos que ela trabalha lá. E ela é professora da AEMS também, então assim, ela me norteia bastante, mas eu já tenho 15 anos de profissão, já trabalhei em CRAS, CREAS, Secretaria de Assistência, Secretaria de Saúde, CAPS. Minha paixão é a saúde mental, é o CAPS. Quando eu comecei a trabalhar em 2006, eu fui muito subalternizada, eu fui muito pisada, humilhada por ser nova
Eu tinha 21 anos quando eu entrei como chefe de departamento do serviço social da minha cidade. E as pessoas que estavam lá trabalhando mais antigas eram mais velhas. E eles não me aceitavam porque eu vinha com teorias, com novas ideias, com novos ares, né? A visita domiciliar, o questionário socioeconômico, a entrevista social, o estudo social, o laudo pericial. Então, eles não aceitavam essas ideias. E é muito difícil, porque nós já vamos fazer 50, 60 anos de profissão e nós estamos sempre tentando provar o nosso valor e o nosso lugar na sociedade. E como que você enxerga a concorrência nesse mundo, nessa perspectiva de trabalho, como um assistente social autônoma, como um assistente social liberal, como você percebe a concorrência? A concorrência não é desleal, né? Porque, na verdade, nós somos induzidas desde a faculdade a estarem trabalhando em prefeituras, em APAES, LBVs, em instituições já conhecidas da vida, santas casas e tal. Então, ter um salário fixo, trabalhar uma jornada de 30 horas ou de 20 horas e assim vai. Então, na verdade, nós temos uma grande parcela das amigas profissionais o comodismo, né, de estar num emprego aonde você não sai da casinha. A verdade é essa. Então, no meu quesito de autônoma, eu não tenho concorrência, até pelo fato de ter que abrir MEI, e aí você tem que abrir a MEI, você tem que pagar o alvará anual, tirar a licença dos bombeiros, você tem que contribuir com o INSS, que não é nada assim muito caro, muito, nossa, não vai compensar. Não, compensa sim, dependendo do lugar que você presta serviço, dependendo do seu contrato de trabalho. Inicialmente, o meu contrato foi firmado em 2 salários mínimos, mas assim, a nossa conversa com o presidente do sindicato foi de que esses 6 meses seriam esses 2 salários, mais as despesas pagas, né, de deslocamento, com a chance de passar para um valor um pouco maior. Visto que esse é um assunto que ganha pouco destaque no serviço social, você acha importante trazer esse debate para a categoria? Sim, a categoria precisa saber que isso existe. Nós, enquanto assistentes sociais, temos que ser corajosos bastante para enfrentar isso, para deixar de ser subalternizada em empregos medíocres por causa de R$ 1.500, sabe? Ah, eu trabalho na PAI, o serviço é lindo, maravilhoso, as crianças precisam de mim. Sim, precisam, as famílias também, só que nós temos que ser valorizadas e não subalternizadas e não transformadas em monitoras da pedagogia, porque eu já vi isso acontecer. E você sente falta do seu trabalho na prefeitura? Para te falar a verdade, Vanessa, eu não sinto vontade nenhuma de voltar a trabalhar em prefeitura, sabe? Onde tudo depende de você fazer uma CI, pedir um lápis, pedir uma caneta, sabe? Eu já trabalhei num lugar que eu tive que comprar minha cadeira, porque eu não tinha uma cadeira para sentar numa mesa de computador. Eu já tive que levar minha CPU porque eu não tinha uma CPU para digitar laudo. Então são coisas assim que a gente enfrenta no dia a dia no desenrolar da nossa profissão, principalmente no setor público. Eu também já trabalhei no setor privado, trabalhei numa indústria de 1.200 funcionários. Eles tinham uma filial em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, morava lá, trabalhei lá, uma indústria de lingerie. E eles tinham assistentes sociais em São Paulo, que a empresa era maior. Então, assim, eu já trabalhei na iniciativa privada. E a questão de você ser concursada e ter a garantia de ser efetivo não te faz melhor e nem te faz desenvolver um bom trabalho. A verdade é essa. Porque, para mim, depois de tanto tempo trabalhando no serviço social, eu vejo que o que te faz desenvolver um bom trabalho é a concorrência, né? É saber que tem gente saindo fresca das faculdades, das universidades, e você, querendo ou não, você acomoda e estaciona no seu cargo. Eu mesma, eu não tenho muita literatura de CRAS, de CREAS, né? Eu não acompanho muito a política nacional social. Eu fico mais focada na área da saúde e na previdenciária, né? Porque
Dentro do sindicato, eu faço orientações, eu dou entrada nos processos de aposentadoria, nos processos pensionistas, né? Eu dou entrada no processo de home care frente ao plano de saúde. Então, assim, eu fiquei mais pro lado da saúde e da previdência. Qual o erro mais comum que você considera entre os profissionais que estão iniciando agora a carreira como assistentes sociais? Bom, um erro que acho que é muito frequente quando a gente começa e sai da faculdade é querer fazer tudo de uma vez. Geralmente você entra num lugar com ranço, né? Eu chamo, aqui na nossa região a gente fala de ranço trabalhista, de pessoas que estão acomodadas quando eu fui para o CAPS. Eu sempre fui muito. Eu sou ligada no 220, para te falar a verdade, né? Eu não tomo nenhum controlador de humor, eu não tomo nenhum diazepam da vida. Eu sou, assim, elétrica. Então eu acordo cedo, eu vou fazer uma caminhada, eu vou fazer uma corrida, eu vou na academia e depois eu vou pro trabalho. E aí eu gosto de estar em casa e eu limpo a minha casa, eu nunca tive funcionária e eu me viro. Assim eu levo minha vida. Então eu sou ligada no 220 e um erro muito comum é a gente querer resolver tudo de uma vez. E o que vem com a experiência da profissão é você ter cautela, é você observar, você saber ouvir, você saber filtrar ou absorver. Porque muitas das vezes você filtra, né? E muitas das vezes você absorve. Você recebe críticas de outros profissionais tradicionais por atuar de forma autônoma? Nunca recebi críticas de outras assistentes sociais. Até porque as que eu conheço são 2 ou 3 que estão concursadas, o resto é tudo contratada da prefeitura. Como elas ganham para trabalhar 20 horas, R$ 3.800, ninguém me questiona, porque o meu valor é menor. Como eu ganho um pouco menos, não tem ninguém de olho no meu emprego e nem na minha situação de prestadora de serviço. E sobre as mídias sociais, você faz uso da tecnologia? Você usa alguma mídia social na sua atuação como assistente social autônoma, liberal? Eu, primeiramente, uso as redes sociais no meu trabalho como forma de investigação. Como nós temos muitos fiscais que foram indicados na época da divisão do Estado, que era tudo Mato Grosso, e o Estado dividiu em 1974, antes eles faziam parte do antigo Mato Grosso. E esses fiscais, eles não eram concursados, eles foram indicados quando o Estado separou. Então, assim, são pessoas bem idosas já, de 80, 90 anos. Alguns já faleceram e nós usamos as redes sociais para achar parentes, filhos, netos, sobrinhos, esposas que às vezes estão vivas e têm redes sociais pelos sobrenomes, né? Nós vamos fazendo uma investigação porque eles têm várias precatórias para receber do Estado, várias diferenças salariais, diferenças de deslocamento, hora em tinha. Então, assim, esse ano mesmo nós temos 3 fases de precatória para sair esse ano. Então, eu passei o mês de janeiro e fevereiro fazendo um levantamento das pensionistas, das que eu conheço, sei quem são, e das pensionistas da região, que você tem que fazer praticamente um levantamento histórico. Ah, ele é mulher do fulano, que trabalhava no posto fiscal, assim, assado. Então, assim, teve uma que eu fui num município aqui perto, 90 quilômetros, fui na farmácia que tinha sido do filho dela, que agora estava com um parente, e ela não estava residindo nesse município, estava residindo em outro, que era um pouquinho mais perto. Então, assim, é um serviço de investigação que a gente vai fazendo através das redes sociais, ajuda bastante. Eu encontrei várias pessoas, eu consegui vários contatos de alguns que já faleceu e ainda constavam no nosso banco de dados e a gente deu baixa. Então, assim, as redes sociais, em todo o segmento do serviço social, em todas as profissões, ela usada com cautela, ela muito mais auxilia do que atrapalha. Juliana, eu primeiro gostaria de te parabenizar pelo seu excelentíssimo trabalho e segundo agradecer pela disponibilidade, por aceitar essa entrevista e falar um pouco sobre a sua experiência para todos os seguidores aqui do Assistente Socializando. Muito obrigada. Vanessa, eu que agradeço essa oportunidade de poder estar falando, de poder estar mostrando, né, uma realidade diferente, um novo campo de atuação e um novo mercado de trabalho, que é esse do autônomo. E eu vejo como
a independência do serviço social, estritamente ligado às secretarias de assistência, a CRAS, a CREAS, essa pseudo-escravização de nós assistentes sociais a partidos políticos, a conchavos políticos, a padrinhos políticos. Então, assim, para mim, o serviço social, a assistente social, prestadora de serviço autônomo, é a libertação, sabe, dos compromissos políticos. Eu não tenho compromisso político com ninguém, eu ganho bem menos do que meus colegas que trabalham na prefeitura e eu não tenho inveja de nenhuma delas. Eu não tenho compromisso, eu posso trabalhar, fazer política ou não fazer política, eu tô lá no meu canto quieta, fazendo o que eu gosto de fazer. E eu vou estar sempre à disposição de você, Vanessa, do canal Assistente Socializando. Se tiver oportunidade para um novo bate-papo, eu vou estar à disposição de vocês aqui. Muito obrigado, você, pelo espaço que eu tive de poder estar conversando, de poder estar levando uma luz, que eu falo que é uma nova luz, é uma nova diretriz do serviço social. É a autonomia de ser autônoma.